compartilha instruções da palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos. Olha, meus irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Eu quero convidar você para nós juntos se maravilhar e se edificar, crescer no conhecimento e da graça de Deus, lendo agora um texto da palavra de Deus. Eu quero trazer para você uma pequena reflexão sobre a carta aos Hebreus, não é? A carta aos Hebreus. Não se sabe quem escreveu. Não tem o nome do autor que escreveu essa carta. Porque o importante não é saber quem escreveu. Porque se fosse importante isso, Deus teria permitido o nome da pessoa que escreveu. O importante é o que é que está escrito, não é? O ensino que nos traz. Então, eu quero trazer para você algumas orientações da carta aos Hebreus. E eu quero ler o texto do capítulo 3. Um texto bom, muito importante, muito bom para o nosso aprendizado, conhecimento, entendimento da nossa fé cristã, da nossa fé em Cristo. O escritor aos Hebreus, a preocupação dele, o assunto bíblico, o assunto que ele trata nessa carta é instruir os crentes, os hebreus, os crentes israelitas, os judeus, é instruir os irmãos sobre a importância de Cristo. O escritor aos Hebreus, a carta dele é toda mostrando Cristo para os hebreus. O objetivo dessa carta é isso, fazer o povo entender que Cristo é o centro, é a importância, é o alvo para a fé da humanidade e do povo hebreu. E aí a gente vê que no capítulo 1, o autor dessa carta, o escritor dessa carta que foi inspirado por Deus, ele já começa escrevendo sobre a superioridade de Cristo diante dos anjos. Você pode ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Vai falar sobre a superioridade de Cristo, em relação aos anjos. No capítulo 3, nós vamos ver o escritor aos Hebreus mostrando a superioridade de Cristo sobre Moisés. Do capítulo 4 em diante, você vai ver, nós vamos aprender e ver o escritor aos Hebreus, essa carta, ele tratando sobre o sacerdócio supremo de Cristo diante do sacerdócio arâmico, do sacerdócio da velha aliança, colocando a supremacia sacerdotal de Cristo. Ele mostra Cristo como sumo sacerdote, o sacerdote supremo. Então, quando nós vamos examinar a carta aos Hebreus, vamos ver esse conteúdo, os hebreus com muito cuidado, instruindo os irmãos, o escritor aos Hebreus, instruindo aos hebreus, aos irmãos judeus, para que eles conhecessem a verdade sobre Cristo, porque eles estavam vivendo dentro do conceito da lei. E os hebreus vão mostrar que a lei era uma figura de Cristo. O escritor aos Hebreus vai mostrar que tudo que a lei tinha foi abolida por Cristo. E aí a gente vai ver o escritor aos Hebreus orientando os hebreus que não mais necessitaria de sacrifício pelos pecados, não precisava mais levar oferta como sacrifício aos sacerdotes, ao santuário, ao templo, ao tabernáculo, para o ritual, para a expiação do pecado, não precisava mais disso. Ele mostra que Cristo, aleluias, foi o que ofereceu por nós sacrifício a Deus. O sacrifício foi Ele mesmo. E os hebreus começam, e o escritor aos Hebreus começa a mostrar isso. A carta aos Hebreus tem essa finalidade. O sacrifício pelo pecado não precisa mais o homem estar fazendo. Os sacrifícios no santuário eram feitos repetidamente pelos sacerdotes a favor do pecado das pessoas para expiação. Mas isso não purificava definitivamente. E aí o escritor aos Hebreus mostra que esse ritual que eles faziam não servia para purificar o homem, era apenas uma figura, era uma sombra das coisas futuras. E Jesus, ele é o que esses rituais apontavam. E Jesus, ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote eterno que pode oferecer sacrifício por nós. O escritor aos Hebreus está orientando aqui os hebreus que eles não precisavam mais
viver as práticas sacerdotais, né, do Velho Testamento. Não precisavam mais daqueles rituais, ir aos sacerdotes, levar suas ofertas, para o sacerdote oferecer expiação pelo pecado do povo, porque não é mais necessário nenhum sacerdote oferecer sacrifício pelo pecado de ninguém, porque Cristo, sumo sacerdote, Cristo, sacerdote eterno, ele ofereceu um sacrifício perfeito para todos, que não precisa de repetição. E não precisa mais ninguém estar ainda ninguém para oferecer sacrifício, porque acabou a linha sacerdotal, não é? Aquela linhagem sacerdotal que tinha no Velho Testamento, hoje não se encontra mais. O período da igreja, não vivemos mais isso. Não vivemos mais uma linhagem sacerdotal. Porque Cristo é o sacerdote, aleluia, eterno. E a gente vai ver isso. O escritor aos Hebreus, ele vai ensinando. Ele mostra que os sacerdotes tinham uma função, né? Eles entravam no primeiro santuário, cumprindo ali aquele sacrifício ali pelos pecados do povo. Mas no segundo santuário, onde se encontrava, onde estava a presença de Deus, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, oferecendo sacrifício pelo pecado dele e do povo. E Jesus Cristo, ele entrou, aleluias, glória a Deus. E aí, o escritor aos Hebreus vai explicando aos irmãos, os hebreus, que esse ritual, esse sacrifício, essa cerimônia não precisa mais a gente buscar, porque Cristo já entrou no santuário e ele foi no Santo dos Santos e oferecendo sacrifício não por ele, mas por nós a Deus. Ele entrou no Santo dos Santos, nos dando acesso, porque naquele tempo só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Hoje, esse sumo sacerdote que é Jesus, ele dá acesso a todos que por ele chegam-se a Deus. Aleluias! Como é bom, né, irmão, conhecer essa verdade? Então, o escritor aos Hebreus, ele estava com essa preocupação, porque os irmãos estavam aí ainda no entendimento da lei. E ele tem a preocupação de esclarecer os irmãos, os hebreus, sobre a dispensação da graça, a nova aliança, o novo pacto. Tanto é que o escritor aos Hebreus, ele diz que o velho concerto foi abolido pelo novo, não é? O novo concerto envelheceu o primeiro e foi tornado velho. Suas ordenanças não são mais necessárias. Aleluia. Hebreus 8:13. Ele diz isso, que as ordenanças do Velho Testamento não servem mais como meio de sacrifício para levar o homem a Deus. Não é mais pedida essas ordenanças, porque o Novo Testamento aboliu o velho primeiro. Agora, é por Jesus Cristo, que é o mediador do Novo Testamento, da nova aliança. Hebreus 9:15, Hebreus 12:24. Jesus Cristo é o mediador de um melhor testamento, de uma melhor aliança, com promessas eternas. Porque a promessa, né, da aliança do Velho Testamento não era eterna, era terrena, era temporal, era momentânea. Mas a promessa do Novo Testamento, a promessa da nova aliança em Cristo, ela é eterna. A Canaã não é mais a Canaã terrestre. A Canaã, a terra prometida, não é mais Israel aqui, onde foi prometida, que foi cumprida aí, onde está lá o povo de Israel. A Canaã que Deus nos promete hoje, ela é eterna. A cidade santa não é mais Jerusalém aqui. A cidade que Deus promete ao seu povo hoje, através da nova aliança, é a cidade que está no céu, de onde esperamos Cristo, o nosso Salvador. E o escritor aos Hebreus, escuta aí, irmão, é muito sério a gente entender essa carta aos Hebreus. Por quê? Porque ela nos traz um grande esclarecimento. O escritor aos Hebreus, ele teve uma preocupação de orientar os irmãos, instruir os irmãos sobre Cristo. Não era preciso mais buscar sacrifício, né, oferecer nenhuma obração, nenhum sacrifício a Deus pelos nossos pecados, porque isso foi feito por Cristo. É Cristo quem oferece o sacrifício para livrar dos nossos pecados de uma vez por toda. Deus não lembra mais dos nossos pecados em Cristo. Portanto, não é necessário mais fazer expiação pelo pecado todos os dias, todos os anos, que nem era na velha aliança. Porque o pacto da nova aliança, o sacrifício foi tirado de uma vez para a eternidade, através de Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito que Deus, aleluia, Ele recebe, porque Ele mesmo preparou. Interessante, irmãos,
é que tem, não é? Tem uma religião aí que ela ensina a regressão de pecados. A gente lembrar do pecado passado, né? Perdoar Deus, é um ensino aí herético, irmão, que tem aí. Aí alguém diz, olha, irmão, tem pecado hereditário, tem que fazer isso, fazer aquilo para, né, os pecados lá atrás. Mas a palavra de Deus diz, o escritor aos Hebreus, ele orientando os irmãos sobre isso, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 18, ele diz assim, ora, onde há remissão destes, não há mais necessidade de oferta pelo pecado, não há mais necessidade de obração pelo pecado. Aonde há remissão em Jesus, na vida de alguma pessoa, não é necessário mais essa pessoa lembrar de pecados passados, porque a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento, Ele esquece eternamente. Deus não lança em rosto o nosso pecado. Deus não está olhando para o nosso pecado lá atrás, porque eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então, essa ideia de regressão de pecado, perdoar a Deus, lembrar do pecado passado, que tem coisa que está acontecendo na sua vida porque tem pecado que você não lembrou ainda, não tem nada a ver isso, irmãos. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida é porque ou é a circunstância da vida mesmo, ou é situações que você mesmo está buscando através dos seus caminhos, das suas escolhas. Não é pecado não, irmão. Tá certo? O pecado traz a consequência desse mundo que hoje vive aí. Mas quando o homem se converte a Deus, ele é livre de toda a maldição do pecado. As consequências vamos sofrer ainda, porque estamos vivendo aqui nesse mundo ainda e todos vão padecer a aflição que o pecado traz. Mas vão ter a paz na alma que Jesus nos dá. Nele temos paz. Nele temos a certeza do perdão de nossos pecados. E não mais lembramos dele. Satanás é quem fica levando esse povo para relembrar pecados passados. Mas em Jesus Cristo não. Então, o escritor aos Hebreus, ele começa a orientar. Ele começa a instruir os irmãos sobre isso. Ele fala, olha, irmãos, agora interessante, irmão, é esse conselho que ele dá aqui, no capítulo 3. Ele diz assim, o escritor aos Hebreus. Eu quero ler para você aqui. Eu estou dando um resumo aqui da carta aos Hebreus. Tá? Para você entender o objetivo dessa carta. Estava divertindo os irmãos, orientando os irmãos que estavam aí presos na tradição, ainda nos conceitos da lei. O escritor aos Hebreus está mostrando Jesus, tá? Glorificando a Jesus, mostrando a soberania de Cristo. Vou repetir de novo, no capítulo 1 e o 2, o escritor aos Hebreus está falando da superioridade de Cristo diante dos anjos. No capítulo 3, o escritor aos Hebreus está falando da superioridade de Cristo sobre Moisés, mediador do Velho Testamento. E Jesus é mediador do Novo, que é superior a Moisés. E aí em diante, 5, 6, 7, 8, né? Aí o escritor aos Hebreus está orientando sobre, né, a supremacia do sacerdócio de Cristo, né? A superioridade do sacerdócio de Cristo como sacerdote. Ele é o sacerdote eterno, ele é o sumo sacerdote. E nós não precisamos mais buscar sacerdotes como hoje. Tem muitas igrejas aí, por exemplo, a Igreja Católica vive dentro desse conceito do Velho Testamento. Sacerdócio de Arão, onde eles ensinam que os padres são os sacerdotes, tem que se confessar aos padres, tem que levar a oferenda para os padres, tem que levar a sua culpa para os padres, fazer a expiação pelo pecador. Não é padre nem pastor que faz expiação para a gente, não. Nós não devemos levar a nossa culpa para homem, porque só Jesus é o sumo sacerdote, é o sacerdote da nossa alma. Jesus é o sacerdote da nossa alma. Não precisa você estar se confessando a homem, nem a isso, diante de seus pecados contra Deus. Quando a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, a Bíblia não manda confessar a pastor, nem a padre, nem a papa. Confessai as vossas culpas. Se você peca a um irmão, confesse ao irmão sua culpa contra ele. Agora o pecado contra Deus, confesse a Jesus, porque só Jesus é o mediador da nova aliança. Entendeu aí, irmãos? Então o escritor aos Hebreus está levando essa orientação para os irmãos, para instruir sobre essa realidade que hoje, infelizmente, muitos precisam dessa orientação. Hoje tem pessoas aí como os irmãos, né, da Adventista do Sétimo Dia, muitos irmãos ali dentro querendo, né, seguir a Cristo verdadeiramente, mas estão instruídos a guardar a ordenança da lei.
Estão caindo da graça, como Paulo advertiu os Gálatas. Caindo da graça, buscando justificar-se por observação e guardança da lei. Guardar a lei, guardar a circuncisão, guardar dia de festa, de lua nova, guardar isso, guardar aquilo, culto aos anjos, né? Guardar o dia de sábado. Hoje em dia tem muitas religiões fazendo isso. Tem religiões aí ensinando as pessoas a cultuar anjo. Como a igreja católica, a doutrina católica, ensinando as pessoas a cultuar anjo, a cultuar santo, a cultuar protetores, a cultuar pessoas, criatura. Então, tudo isso o escritor aos Hebreus está aqui orientando os irmãos. Ele diz aqui no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim, versículo 6 do capítulo 3 de Hebreus, diz assim: mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Quem é a casa de Deus? Aleluias! Tem muita gente que precisa entender isso, aprender isso. Tem muita gente que precisa aprender isso. Quem é a casa de Deus? Eu vou ler de novo aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Casa de Deus somos nós. Se, olha aí, a condição para ser casa de Deus. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Essa confiança em Cristo, essa esperança na sua promessa. Se você permanecer até o fim, você é casa de Deus, morada de Deus, tabernáculo de Deus com os homens. Aleluias! Entendeu o que é casa de Deus? É você. É aqueles que estão em Cristo. Se, olha a condição, tá certo? Cuidado com a doutrina da predestinação fatalista, aonde ensinam que o indivíduo já foi determinado para o céu. Não adianta mais nada, ele é determinado para o céu porque está destinado desde o princípio, porque Deus assim determinou. E o contrário é, o outro indivíduo já está determinado para o inferno e não adianta mais nada porque Deus já determinou um para o céu e um para o inferno. A ideia, o conceito doutrinário maldito da predestinação fatalista, por decreto incondicional de Deus. Não! A predestinação de Deus é em Cristo, com a condição de crer nele, aquele que crê e permanecer até o fim, como diz aqui. Olha aqui, ó. Eu creio tão somente que os hebreus, que esse escritor aqui, que escreveu essa carta para os irmãos hebreus, estava combatendo esse ensino também lá atrás, nessa época aqui. Porque observa o que ele diz aqui, ó. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, que somos nós, ele diz assim: a qual casa somos nós? Olha agora a condição. Se tão somente conservarmos firmemente a confiança e a glória da esperança até o fim. Tem que aceitar a fé e permanecer até o fim. Como Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem que guardar a fé até o fim, para ser casa do Altíssimo, para estar com Ele na eternidade, para alcançar a salvação eterna. Esse fim pode ser com o arrebatamento ou com a morte do indivíduo em Jesus. Aí é o fim. O fim chega de duas formas na vida do cristão: ou com o arrebatamento ou com a morte física. Amém? Aprendeu isso? Então, o escritor aos Hebreus, ele teve essa preocupação, levando esse ensino, essa instrução para os irmãos. Ele ensinou muitas coisas aos irmãos. No capítulo... Agora, olha, irmãos, deixa eu dar outro resumo aqui para encerrar, para o vídeo não ficar muito grande, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de passar muito tempo, né, assistindo, ouvindo a palavra e
instrução também. Não estou condenando você mesmo, porque eu sei do dia a dia e nós temos que ser sábios e trabalhar dentro da conveniência também, né? Eu procuro fazer vídeo mais curto, mas o assunto às vezes é tão extenso, tão gostoso de descortiná-lo para você, que às vezes eu gasto mais tempo. Não tem como fazer uma instrução de 10 minutos, porque o assunto é muito gostoso, tem que levar uma explicação, né, bem esclarecida para você. E o escritor aos Hebreus aqui, ele começa a dar outras orientações sobre, né, a instrução que ele passa para os hebreus. No capítulo 3, aqui, o escritor aos Hebreus adverte sobre a perseverança da fé até o fim, como nós lemos aqui, e sobre a incredulidade e a dureza do coração, para que os irmãos não endureçam o coração, não haja com incredulidade, como agiu. Ele dá o exemplo dos irmãos israelitas lá de trás, para não ser como eles quando saíram do Egito, que foram incrédulos, que não serviam a Deus pelos sinais que viam, mas só pela necessidade do corpo, e questionaram a Deus e disseram: olha, é melhor estar lá no Egito, que tem comida, tem isso, tem aquilo outro. Eles não estavam glorificando a Deus pela sua soberania, eles estavam servindo a Deus pelo material. Eles não estavam preocupados com uma vida espiritual com o seu Criador. Ele queria só o bem-estar material. Por isso que foram incrédulos, porque quem busca as coisas deste mundo é incrédulo, não tem prazer nas coisas espirituais, nas promessas do alto. E o escritor aos Hebreus está orientando sobre isso: não endereçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais lá no deserto, tentaram a Deus, e por isso que não entraram no repouso, porque todos foram reprovados, e daquela geração que saiu do Egito, só Caleb e Josué que entrou, porque Deus não permitiu aquele povo entrar. Rodaram 40 anos no deserto, Deus levantou outra geração, mas aquela geração de incrédulo não entrou. Cuidado! Não tem esse negócio de não, mas é da promessa. Não, da promessa é quem crê. Incrédulo perece. Incrédulo fica prostrado no deserto. Não entra no descanso de Deus. Cuidado. Hebreus está ensinando, o escritor aqui, a carta aos Hebreus. É muito bom, meu irmão, conhecer a verdade para não ficar preso nessas filosofias autoestima, de autoajuda, dada nos púlpitos aí para satisfazer e massagear o ego das pessoas. A verdade é, tem filho da promessa não, irmão. Tem perseverante. Se não perseverar, perde a promessa. Se não valorizar, perde a promessa, porque a condição é crer e permanecer crendo, fiel, negando-se a si mesmo até o fim. É o que está dizendo aqui o escritor aos Hebreus, orientando no capítulo 3, advertindo da perseverança, advertindo sobre a incredulidade e orientando os irmãos a não ser duro de coração, a não deixar de dar ouvido à palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 1 ao 6, é muito interessante e muito forte. Depois você medite aí, examine isso aí, que eu não vou estar lendo aqui para não gastar muito tempo, não ficar muito extenso esse vídeo. Mas olha, no capítulo 6, do 1 ao 6, é muito linda, muito importante, muito maravilhosa essa leitura para o nosso esclarecimento e nosso aprendizado. O escritor aos Hebreus está orientando, né, da perfeição em Cristo, o desenvolvimento do conhecimento que nós devemos ter em Jesus. Não é só crer e ficar crendo, é crer e conhecê-lo e buscar conhecê-lo mais e mais. O escritor aos Hebreus fala da impossibilidade daqueles que uma vez foram iluminados, uma vez foram restaurados, renovados, nascidos de novo, conheceu a verdade e volta novamente a viver a mentira, desprezando a palavra, endurecendo o coração da palavra. Esses é impossível arrepender-se novamente quando desprezam a palavra de Deus. É o que o escritor aos Hebreus está ensinando, instruindo, orientando os irmãos aqui no capítulo 6, do versículo 1 ao 6. É impossível, ele diz, aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, teve o esclarecimento da verdade de Deus, foram transformados e recaiam novamente a viver no pecado, endurecendo seu coração, vituperando novamente Cristo, ou seja, escarnecendo de Jesus, desfazendo do sacrifício da cruz, voltando à prática do pecado, ignorando, desprezando a verdade de Deus. Para esse é impossível o arrependimento no coração, porque esse coração endurece e despreza e rejeita a palavra de Deus. E o escritor aos Hebreus está orientando, manda conhecer a verdade, né? Manda ter cuidado para não endurecer o coração. No capítulo 10,
o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó, que nós devemos entrar na presença de Deus com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. É maravilhoso esse conhecimento. Entrar na presença de Deus através de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu com a morte do seu corpo. Capítulo 10 aos Hebreus, versículo 19 ao 27. Ele nos ensina a reter firme a confissão da esperança. Não está pecando voluntariamente, porque o juízo vem para aqueles que estão pecando voluntariamente. Depois de ser liberto, viver o pecado, escolher pecar voluntariamente. Porque mesmo salvo em Jesus, mesmo liberto em Cristo, você não está, com uma cadeia, com uma determinação de não pecar mais não. Você recebe o poder de Deus para não pecar, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a vencer o desejo da carne. Agora, você ainda tem a liberdade de escolha, se você peca ou permanece na vontade de Deus. É isso aí, irmãos, é a escolha do homem. Deus não pega ninguém e bota uma ordem, ditadura nele, não. Deus não é um ditador, não. Deus, ele é democrático. Você pode ler a Bíblia que você vê, Deus é democrático. Deus orienta o homem a viver o caminho que leva ele à vida, mas também Deus diz, escolhe, é você que escolhe. Mesmo na presença de Jesus, o homem tem a liberdade de pecar se ele quiser viver o pecado. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele está dizendo que nós não devemos voltar a pecar voluntariamente. Porque o juízo ele vem com certeza como um fogo abrasador na vida daqueles que permanecem pecando depois de serem libertos. E escolhe a pecar voluntariamente. Porque nós cristãos em Jesus, que somos nascidos de novo, nós vamos pecar sim. Não vamos mais viver na prática do pecado. Não vamos mais ter prazer no pecado, porque esse prazer não está mais no cristão salvo em Jesus. O prazer agora é de servir a Deus, buscar fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos prazer nisso, mas nós vamos estar sujeitos a pecar. E aí vamos ter que tomar uma decisão. Resistir ao diabo, sujeitar-se a Deus e permanecer buscando o que é bom, perfeito e agradável para Deus. Amém? Aquilo que agrada ao Senhor. Então, o escritor aos Hebreus está orientando no capítulo 10, no versículo 36 ao 39, para encerrar. Aí ele encerra com uma orientação muito boa aqui, tá certo? Ele continua, aliás, não encerra, ele continua com uma orientação muito boa, dizendo assim, que nós precisamos ser pacientes, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. O que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer na alma dos que recuam para a perdição. Porque quem está salvo em Jesus e deixa Jesus para a perdição. Então, isso aí é só uma reflexão, apenas uma orientação resumida do que nos instrui a carta aos Hebreus. Qual a finalidade que ela foi escrita? Para instruir aos Hebreus sobre a superioridade de Cristo, o sacerdócio eterno de Cristo, o Novo Testamento que aboliu o Velho, as práticas do Velho Testamento que não devem ser mais vividas pelos que estão em Cristo, porque Cristo agora é a nossa vitória, é o nosso caminho, é a regra que devemos seguir, é pela fé no que Jesus ensinou, não mais no que Moisés ensinou, porque a lei foi dada a Moisés, o velho pacto foi Moisés o mediador, mas o novo pacto o mediador é Jesus, e nós temos que estar dentro da orientação de Jesus, porque o justo viverá da fé, essa fé nos ensinos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no capítulo 12, versículo 2, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, olhando para Jesus. Ele está orientando os irmãos, dizendo, meus irmãos, não fique olhando para esses rituais, não bote sua confiança nesses movimentos, nesses cerimoniais, nesse entendimento que a lei traz a você a viver como se você fosse encontrar justificação, porque a lei não foi dada como definitivamente, a lei foi dada até que Jesus viesse para cumprir a lei, e nele, a dispensação da graça, o homem seja graciado por Deus para ser cumpridor da lei, não por ele, mas por Jesus, porque o homem por ele mesmo não pode cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei, por isso que ele disse, nem um tio
cairá, nenhuma vírgula, porque ele veio cumprir toda a lei, para que todos aqueles que nele creem seja cumpridor da lei, aceite por Deus, justificado dos seus pecados e seja casa de Deus para a morada na eternidade com o Senhor como tabernáculo de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe você, entenda isso. A carta aos Hebreus, e ele termina dizendo, né? Aliás, no capítulo 12 ele diz: olhando para Jesus, ele que iniciou e termina a nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Não olha para... Você está olhando para onde, irmão? Olha, eu faço uma pergunta a você agora. Você está olhando para onde? Você está olhando para a tua religião? Você está olhando para os serviços na obra da igreja que você faz? Você está olhando para as campanhas que você vai? Você está olhando para o teu pastor? Você está olhando para os teus méritos, a tua capacidade? Né? Você está olhando para o que você faz, para o que a religião te mostra, para onde você está, a igreja que você está? Você está olhando para onde, meu irmão? Como segurança para a tua vida espiritual com Deus, a tua comunhão com Deus e a tua vida eterna com Deus. Você está olhando para onde? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o alvo para onde nós devemos olhar, confiar, descansar, acreditar, esperar e aguardar o cumprimento da promessa de Deus, que o que há de vir virá e não tardará. Então fica aí, né, uma explicação resumida do que significa, qual a orientação que a carta aos Hebreus ela traz para a gente e o propósito pelo qual ela foi escrita para os Hebreus, para orientar os irmãos sobre a glória de Cristo, a fé em Cristo e a esperança em Cristo. Que Deus os abençoe. Evangelista Wellington Ramos, visita o nosso canal no YouTube, se inscreva e seja abençoado. Visita a nossa página no Face, manda sua solicitação de amizade e seja abençoado com instruções, né, da palavra de Deus para abençoar a tua vida, dando-te entendimento, esclarecimento e crescimento espiritual. Deus abençoe, em nome de Jesus.